Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Karina, psicanalista. Ao meu lado, Érica, minha colega, psicanalista também. Olá! Muito bom estar com vocês aqui para tratar desse assunto tão importante, que é a saúde psicológica masculina, né, Karina? Isso, Érica. A gente vai tentar aqui desvendar essas crenças limitantes que acompanham os homens, né? Gerando os traumas, os medos, as inseguranças e trazendo para as mulheres as expectativas que eu acho que são bem comuns para todas nós. Então, é importante a gente conversar um pouco sobre a psique masculina, né? Sim. E a gente convida vocês para entrar nesse mundo com a gente, conhecer um pouco mais das questões masculinas, né? Nós mulheres estamos muito dentro do universo feminino e a gente precisa olhar um pouco, né, para o homem, para desconstruir culturas que a gente já vem trazendo de muito longe e fazer uma sociedade menos tóxica, menos violenta e mais feliz. É isso. Érica, e acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa pressão, né, em cima dos homens para serem os provedores desde que nascem, desde pequenos, desde da escolinha, né? Uhum. Como isso é inserido na mente masculina. Eu preciso ser o provedor. E aí eu acho que nesse momento começam-se a concentrar mais o olhar voltado sempre pro lado financeiro, pro lado da busca da manutenção da família ou da própria manutenção. E a parte da vulnerabilidade, ela fica muito acometida, né? O que você acha? Como que você vê isso no consultório? Deixando de lado um pouco as questões sociopolíticas, né, de que a mulher recebe, em média, 40% a menos que o homem, então que existe essa cultura de que o homem sim tem que prover o lar porque ele tem mais ferramentas para isso, a gente entende toda essa construção. Agora, a gente está aqui, o que importa para a gente hoje, agora, é olhar para a posição masculina dentro disso, né? As pressões que eles sofrem, e eles realmente sofrem, porque essa forma que a sociedade e a cultura foi construída dentro desse patriarcado, ela não prejudica só as mulheres, ela prejudica os homens também, causando essa pressão e essa repressão de sentimentos, né? Quando o homem represa todos esses sentimentos dentro dele, ele não pode demonstrar, ele não pode sofrer, ele não pode chorar, né? Isso causa uma ruptura na psique dele e ele precisa sim olhar para si e se tratar, né? É isso que a gente busca. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo isso que você falou é exatamente o que acontece e eu acho que a estrutura familiar fica muito comprometida nisso, né? O andamento da estrutura familiar, o andamento de como as coisas se formatam dentro da casa. Muitas vezes você deve receber casos assim também, né, em que casais não conseguem conversar sobre a parte financeira. É tão trucado, é tão difícil, a fala é tão difícil que a estrutura da família começa a andar sem intimidade nenhuma. Eles perdem, o casal acaba perdendo a intimidade. Sim. Por causa disso. E então, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que vale a gente né, a gente realmente sublinhar isso e trabalhar nisso seria o conhecimento da mulher sobre a pressão que ele sofre, né? Essa pressão que é inserida no homem. Então, quando a mulher consegue trazer isso para a consciência, eu acho que a fala entre os dois fica muito mais fácil. E quando não se consegue, a gente sugere aí uma terapia de casal, que eu acho que pode ajudar muito. Eu acho que é uma forma muito nobre de se avaliar e de se render a ela. Há casos de casais que chegam no consultório dizendo, o homem diz, eu só vim aqui para ajudá-la. Eu só vim aqui por causa dela. Mas por quê? Porque acessa a emoção.
Sim. Né? Ele está falando sobre a emoção. Ele não consegue deixar de lado a obrigação, o fazer para ser, né? Então, eu venho, subconscientemente, ele sabe que ele precisa estar lá, mas ele diz, eu venho por causa dela, eu venho para ajudá-la, né? E não para trazer uma reconstrução na nossa relação, porque a parte financeira está falhando, o olhar dela é que eu sou um fracassado, eu me sinto um fracassado, não é isso que vai ser discutido, mas ele chega lá para apontar. Sim, ele quer mudar o olhar dela ou o olhar dele, né? Exato. O que que é? O que traz a pessoa, seja quem for ao consultório, né, o nosso consultório, nunca é o que a pessoa vem trazendo, né? Nunca é a queixa principal, né? A queixa principal, a gente, na primeira semana, já reorganiza o que está no fundo, né? O que está no fundo é o que é o problema real, normalmente, é o que a gente busca tratar. Então, é isso. Eles chegam realmente com desculpas variadas ao consultório, trabalho, né, se queixando do chefe, ou dos funcionários, ou da esposa, ou da mãe. Ou dos filhos. E ali a gente vai olhando e vai mostrando para ele, a gente vai apresentando ao homem o auto-olhar, né? Porque o homem vive muito no seu ponto cego, né? Não se vê de onde ele está. Então, é isso que a gente procura, o que a gente busca, né? Com esse nosso trabalho, desse olhar, assim, para o masculino. Se a gente pensar que, em dados do Brasil, né? A questão do suicídio, o homem... a incidência de suicídio entre homens é 3, 4 vezes maior do que a da mulher, né? E isso se repete em muitos países do mundo. A gente percebe ali uma deficiência muito grande, né? No olhar para o masculino. Essa pressão de ser provedor, né? Atinge diretamente, o homem entende que está ligada diretamente com a capacidade dele, com o valor que ele tem, né? Então, quando o homem se valoriza e o outro homem, quer dizer, o homem tem a expectativa de que o outro tenha expectativa sobre ele, de que o valor dele é o quanto ele está capaz de prover a família e de ter um carro bom e de mostrar que ele é bom e que ele dá conta da família e de tudo, e do trabalho e de tudo isso. E essa pressão é gigante. É gigante, porque você veja bem, um homem conviver com a frase homem de verdade sustenta a casa. Homem de verdade, e se eu não consigo sustentar, se me falta, quer dizer, o que eu sou, né? Eu não sou uma pessoa verdadeira, eu não existo, né? É difícil você conviver, você viver com uma afirmação de que homem de verdade, uma pessoa de verdade, um ser de verdade, o que eu sou irreal? Onde eu piso? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu sentido na vida? O que eu estou fazendo aqui? Então, quando você fala em suicídio, eu acho que é algo que aponta diretamente para isso. A pessoa que não tem o propósito de vida, não conhece o seu sentido de vida, ou acredita que o seu sentido de vida é só trazer, né? Ou seja, se eu não trago, ou se eu estou desempregado, ou se o meu negócio não deu certo, eu deixo de existir, eu não existo mais. Você falou aí de comunicação, né? De conversa dentro de casa, a comunicação, a deficiência na comunicação um dos maiores problemas em qualquer tipo de relação, né? Seja de uma relação entre casal, seja no trabalho, seja uma relação entre família, amigos. Existem sempre ruídos na comunicação, né? A gente tem que começar a nos perceber, né? Comunicando, para querer que o outro se comunique bem. Então, isso é muito o começo do nosso trabalho, né? Sim. Ensinar o homem a se comunicar, ensinar o homem a poder se comunicar e mostrar sua vulnerabilidade. Fazer ele entender que ele está ali
né, durante o nosso trabalho, durante a terapia, num ambiente seguro, onde ele pode se expressar, onde ele pode trazer suas dores, onde ele pode chorar, né? Isso a gente sabe, né? A gente percebe a transformação do homem dentro do consultório quando ele se coloca, que a gente chama, ele regride, né? Ele se coloca numa posição vulnerável e ele chora. E ele se expõe, ele se deixa aberto. Se ele pudesse fazer isso dentro de casa, se ele sentisse que a casa dele, com a esposa dele, com a família dele, é um ambiente seguro, é claro que a gente não está falando de uma pessoa que vai se vitimizar e ficar ali chorando o tempo todo. Mas a gente está falando dele poder dizer, olha, meu amor, eu não estou bem com isso, eu estou me sentindo muito pressionado, me ajuda aqui. Porque, no fim das contas, Ká, qual você acha que é a melhor... não tem uma fórmula certa, mas o melhor caminho para a gente conseguir essa harmonia? Então, assim, algumas experiências, a gente vai meio que pautando as sugestões pelas experiências que a gente vivencia, né? Eu tive um paciente, né? É um exemplo. E toda vez que ele tinha vontade de chorar, durante a sessão, ele pedia para ir ao toalete. Ele não chorava dentro, ele não chorava perto de mim. E foram várias sessões dessa forma, né? Ele se levantando e no final ele não falava nem vou ao toalete, ele se levantava e saía, ele saía da sala, né? E essa resistência dele em chorar vem da frase, engole o choro, homem não chora, né? E com o passar do tempo, então, qual foi a forma que ele usou para poder chorar, para poder admitir chorar, inclusive dentro de casa? Ele começou a escrever. Essa foi a forma que ele encontrou para começar a se comunicar dentro de casa, para começar a romper essa resistência. Então, o que acontecia? Ele escrevia na frente da esposa, né? Ela estava deitada assistindo televisão. Ele precisava conversar, ele queria conversar sobre algo, ele sentava para conversar com ela e ele começava a escrever e ele dizia para ela olhava para ele e ele falava, estou chorando porque eu estou escrevendo algo que está me deixando emotivo, mas não por causa da conversa. Não por falar como eu me sinto. E é lógico, né, que isso foi sendo feito um trabalho com os dois e ela entendeu que ele precisava do caderno para poder chorar. Mas quando ele percebeu que ela estava acolhendo ao invés de julgar e que a frase engole o choro não estava mais entre eles, ele começou a deixar o caderno de lado. Então, eu acho que essa pergunta que você fez, como que as conversas elas podem acontecer de forma que sejam admitidos as fraquezas, os medos, as vulnerabilidades masculinas também, né? Eu acho que é uma construção, eu acho que é no dia a dia, eu acho que cada casal ou cada família ou cada meio, né? Às vezes o cara aí, ele é solteiro e mora sozinho, mas tem os amigos. Eu acho que isso é uma construção no entendimento do que a pessoa precisa para ela começar a ser gentil consigo mesma e liberar suas emoções. Eu acho que está mais nesse caminho. É difícil você moldar um padrão para todo mundo. Eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Precisa, na verdade, existe a questão da educação financeira. E isso pode ajudar, já que o homem tem esse olhar mais menos emotivo, né, para essas questões, ele pode, então, tecnicamente olhar para essa questão da educação financeira, onde um educador financeiro vai dizer para ele, olha, quem ganha mais é você, é ela, então você ganha 30% a mais que ela, então as contas serão divididas dessa forma, né? Porque uma vez que a gente hoje espera, e hoje os casais modernos são assim, a gente espera que o homem ajude a gente nos afazeres domésticos, né? Porque embora a gente trabalhe, a grande maioria hoje é assim, né? A gente trabalha, a gente ajuda em casa, a gente faz afazeres domésticos, a gente cuida dos filhos, a gente tem trocentas jornadas aí femininas, né? A gente espera o quê? Que o homem venha com a gente nesse caminho também. E os relacionamentos que eu tenho visto, sim, o homem ainda está longe do
que deveria ser, né, de ajuda, mas sim, que não é ajuda. Mas o homem hoje está mais próximo disso, né? Eu vejo um número muito, muito maior, eu estava pensando nisso outro dia, de homens que se separam, casais que se separam e têm a guarda compartilhada de forma igual. Os mesmos dias para homem e para as mulheres. Então, eles estão já nesse caminho da desconstrução deles. É um movimento, né? Sim. A gente tem visto esse movimento acontecendo muito mais do que na geração dos nossos pais, por exemplo, né? A gente tem, eu acho que são formatos de relacionamentos que vêm, vamos dizer, evoluindo, porque tem que, a palavra é essa, é a evolução, né? A igualdade que a gente tanto busca, né? Não é só uma igualdade nos afazeres, mas é uma igualdade na emoção também. Se eles se tornam mais vulneráveis no âmbito emocional, nós também temos que entender essa vulnerabilidade e encontrar um encaixe. Não dá para só pedir, né? A gente tem que ir também. Mas assim, Kika, eu não sei se você nota isso, essa coisa do prover, né? De novo, do prover. Eu vejo muitos homens, por exemplo, extremamente infelizes na carreira. Estão inseridos lá porque o salário foi aumentando, foi ganhando melhor, mas estão completamente insatisfeitos, incompletos, mas têm medo. Eles têm medo de fazer a transição, eles têm medo de mudar, eles têm medo, mas e por quê? Por que esse medo? O que está por trás desse medo? Será que é só a consciência dele de que ele é o provedor? Mas e nós, mulheres? O que nós temos pedido? Será que a gente paga para ver? A gente tem dado carta para que eles possam fazer essa transição. A gente pede a vulnerabilidade, mas nós temos permitido a vulnerabilidade. Eu acho que da forma que você falou, vai de relação para relação, casal para casal. Mas, de modo geral, a vida está muito difícil, né, para todo mundo. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco sem tempo e sem oportunidade de parar para olhar para isso. A mulher, a mulher vem para a gente no consultório para tratar de questões do casamento, e eu sempre tento mostrar, né, ir para esse lado da família. Qual o seu papel na família? Normalmente, não, eu estou cansada, eu estou exausta. Tá bom, mas olha para a família, olha a construção da sua família, veja o lugar que você está, o lugar que ele está, olhe para o outro com amorosidade, né? A gente sabe que depois de anos de convivência, ficam ali rusgas e ficam, né, questões e mágoas e que são muito difíceis de ser quebradas, mas da gente fazer a mulher olhar para o homem também como um ser vulnerável, né? Sim. Porque ela só tem a ganhar com essa desconstrução. Porque se a gente pensar, né, na violência doméstica, o que traz essa violência? É claro que tem muito da construção de caráter, né, do homem. Tem muito homem que tem o ímpeto, mas se controla, né? Mas essa questão da pressão, do represamento de todo o sentimento, né, da masculinidade dele, ser olhada como precisa ser agressivo. O homem masculino é um homem agressivo, né? É um machão. Isso traz, já no cerne, traz violência, né? E um homem que não controla essa violência é um homem violento em casa. Então, uma vez que ele consegue demonstrar seus sentimentos, entender, reorganizar esses sentimentos na sua cabeça, ele vai perceber, não, eu não posso ser violento dentro da minha casa, eu não preciso ser violento. Porque quando essa represa rompe, né, é aquela explosão. Então, a gente precisa cuidar para que essa represa não rompa, né? Exato. E é interessante a gente reforçar que isso é a psique mesmo, né? Você estava falando da violência, né? A gente vê os altos índices de violência acontecendo em países de primeiro mundo também. Sim.
Então, se a gente falar, mas é porque o Brasil é um país economicamente complicado, o homem não pode tomar resoluções de eu vou viver minha felicidade, vou tentar trocar de emprego, vou trocar o certo pelo incerto e vou ser feliz, porque é no Brasil. Não, não é. Né? Se você pegar os índices de violência, por exemplo, nos Estados Unidos, né, do homem contra a mulher, são índices altíssimos. Então, eu não acho que esteja exatamente linkada com a situação financeira ou a dificuldade que o país passa, mas vem da psique mesmo, né, sócio-hereditária. E é isso que você falou, quem tem a ganhar somos nós mulheres, né? Essa desconstrução do homem, a palavra nem existe, mas essa vulnerabilização masculina guiada, eu acho que guiada, eu digo, porque a mulher tem parte na ajuda de fazer isso acontecer, quando ela começa a quebrar essas frases, essas crenças limitantes, essas frases limitantes, que colocam o homem como, não troque o certo pelo incerto, né? Emprego é para sempre, não é isso? Você tem um emprego estável, você tem um lugar estável. Para que você vai mexer em time que está ganhando, né? Esse olhar, essa quebra dessas frases pela mulher, pela companheira, pela mãe, pela irmã, pela amiga, eu acho que a gente também tem que se trabalhar nisso, né? Sim. Eu estou acompanhando um caso, né, de um paciente meu que ele trabalha há muitos anos na indústria, né, numa multinacional, ele é gerente nacional da área comercial, né, uma área bem específica, e ele vive aí viajando, mora em Campinas, né, trabalha em São Paulo, mora em Campinas por quê? Porque ele se separou, mora em Campinas porque é onde os filhos têm a vida, ele tem a guarda compartilhada com os filhos ficam metade do tempo com ele, e ele cozinha, e ele lava, e ele leva, e ele busca, e ele leva no clube, e ele faz tudo. E ela também é uma mulher de muito valor. E aí, o que aconteceu agora? Ele ainda, enquanto casado, isso foi primeiramente uma conversa do casal, depois eles se separaram e ele foi sozinho nesse sonho. Ele está construindo, ele comprou um terreno no meio de Minas Gerais, ele está construindo, junto com parceiros, uma ecovila. E ele fala que daqui a X anos, ele vai deixar, quando os filhos já estiverem, né, crescidos, ele vai deixar essa vida e vai construir uma vida minimalista na ecovila, nessa ecovila. Então, ele está com esse movimento de ir para a qualidade de vida e deixar de lado, né, essa questão do olha o meu sucesso, né, olha o poder que eu tenho, olha o que eu fiz, olha o meu valor, né? E por outro lado, a namorada dele, porque agora ele tem uma namorada, tem medo, insegurança, está insegura para ir para essa vida. Exatamente. Porque exatamente como nós mulheres, a gente acaba impelindo a volta para a frase, não troque o certo pelo incerto. Né? E assim, é muito e assim, ela disse que ela também tinha esse sonho de morar num sítio, mas um sítio aqui. Um sítio aqui na minha rua. Sítio aqui, né? Então eles estão nisso e é clara a desconstrução, né? Ele é um homem que ele tenta o tempo todo ele tem ainda enraizado nele o machismo, vários tipos de preconceito, mas ele é uma pessoa que você olha e você percebe ele o tempo todo tentando desconstruir padrões e tentando construir uma vida com mais qualidade e mais assertividade com ele e com o outro. E isso ajuda muito com a terapia, né? Mas você veja bem, né? A gente vem trazendo casos, porque são casos que são parecidos, mas são diferentes. São diferentes, né? Um paciente meu também, né? Ele aceitou definitivamente que a vida que ele vive hoje não é a vida que ele quer viver.
né? Ele pode prover, sim, ele é um ótimo provedor, vamos assim dizer. A esposa trabalha muito também, eles têm filhos, é uma parceria muito, muito bacana, né? E ele diz, eu sou permitido a ter minha vulnerabilidade. Mas em algum ponto desta caminhada, mesmo a esposa bancando a mudança de vida que ele procura, né, de sair do corporativo, viver uma vida mais minimalista, mais sossegada, mais tranquila, o que ele busca é ter tempo para ele, né? O que ele quer, qual que é o sonho dele? Ter tempo. É essa palavra, é essa frase. Mas ele anda um pedaço, e quando ele chega no caminho que ele tem que trilhar, quando ele está, vamos dizer assim, ao meio caminho, ele se puxa para trás. Ele faz a volta, porque ele diz, é um medo latente que mora no fundo do meu coração. E aí me parece que esse medinho que mora no fundo do meu coração, ele me tranca a porta e ele me joga frases na minha frente a ponto de eu não conseguir dar o próximo passo, eu tenho que voltar. Então, a gente está falando, né? A gente precisa bancar a vulnerabilidade deles, mas às vezes isso é tão intrínseco, é tão dentro, é tão profundo. E aí ele fala, há anos eu estou fazendo a terapia, me ajuda muito, mas esse cordão que me prende, ele é de aço. E aí ele fala, eu tenho muito medo do tempo passar demais. E aí a força que eu tenho, né, para fazer o que eu quero fazer, as mudanças que eu quero fazer, o meu corpo já não resistir, né? É difícil, é complicado, né? Complicado. Karina, eu tô aqui vendo você falar. Eu vou tirar o óculos porque a gente fez aqui um roteiro para falar com vocês aqui, para nos apresentar para vocês, mas a gente não tá seguindo porque o papo entre a gente flui tanto e flui tão bem. É sempre muito bom. Que tá lindo e tá ótimo, e a gente vai continuar por aí mesmo, então... Sem óculos. Ká, eu tô vendo você falar, e essa é a transformação do homem dentro do consultório, quando ele consegue nominar os seus sentimentos. Olha a importância do que ele diz, né? Eu tenho uma corda de aço. É difícil o homem conseguir expressar dessa forma os próprios sentimentos, né? Ele demonstrar dessa forma. E é difícil para qualquer um, não é só para o homem, né? E durante a terapia existe essa transformação, né? A gente faz um ambiente terapêutico para que ele consiga dar nome às suas emoções. Porque quando você nomeia, você... transfere para aquilo, né? Meio que sai de dentro de você, como é quase palpável, você pega na mão, como o seu né? paciente faz quando ele escreve. E não é ele que chora, quem chora é o caderno. É o caderno, né? Exato. Então ele faz ali um deslocamento do sentimento dele, do que ele está sentindo, para o caderno. Então o caderno pode chorar, né? São mecanismos que a gente desenvolve para que a gente consiga, né, conviver com os nossos sentimentos, que são mesmo cabo complexos. De aço, né? Eu seguro. Eu estou arraigado no cabo de aço. Ele é algo palpável, é algo... quando a pessoa traz para a consciência, ela torna aquilo real. E aí é muito mais fácil você lidar com o real. Então, é por isso que a gente diz, o processo terapêutico ele é tão importante, não, Kika? E há tanta resistência ainda, não? Sim. Sim. Demais. Principalmente a resistência masculina. Né? A mulher já tá acostumada, né? A mulher a conversar, a dizer, a se expressar. Né? Nós éramos as histéricas de Freud. Nós éramos as histéricas de Freud, exatamente, é isso. Então, a clínica masculina ela é mais densa, né? Porque vem com questões bem enraizadas, e questões culturais e sociais e políticas e até religiosas que estão ali no meio. Então a gente precisa primeiro entender,
né? Fazer com que o paciente exponha tudo isso, para que ele ponha tudo para fora. É como se fosse uma caixinha, ele vai colocando tudo para fora, tudo para fora, tudo para fora, e depois a gente vai ajudando ele a organizar cada coisa no seu lugar e deixar umas coisas para fora da caixa. Exato. Né? Para se perder. É interessante você falar isso. Eu não sei se você... uma pergunta que eu costumo fazer muito para os meus pacientes. E é uma diferença gritante entre as mulheres e os homens, né? Eu pergunto para eles, quem é você? Eu acho que a primeira pergunta que eu faço, quem é você? A mulher fala sobre quem é ela, né? Como ela é, as características, né? O que faz dela ser aquela pessoa, como ela age em determinado momento. A mulher fala sobre ela, o homem fala sobre o que ele faz. Você já percebeu isso? Sim. Eu sou engenheiro, eu sou marceneiro, eu levanto tal horas, eu volto para casa tal horas, aos finais de semana eu jogo futebol. Mas ele não fala sobre quem ele é. Você percebe isso? É o poder de ganho, né? Eu faço, eu não sou. Eu faço. Eu posso. Eu posso, eu faço. Mas eu não sou. Né? Eu não... É muito, muito raro um homem dizer eu sou assim, eu sou assado, eu sou emotivo, ou eu choro, ou eu ouço. É muito difícil. E aí quando a gente aperta, porque a gente aperta e diz, mas não, você, quem é você? Quem é o João, o Antônio? Né? Não consegue falar? É você? Eles não conseguem? Não, eu não sei. Eu não sei. E não é nem eu tô buscando. Não é? Não. No começo não é eu tô buscando. Realmente, eu não sei. Eu não sei. Mas também é como se quase não tivesse tempo para isso. Não posso pensar nisso. Mas o mais mágico é que depois de um tempo eles conseguem falar quem eles são, né? Sim. Eles conseguem falar quem eles são, mas quando eles falam, eles já se transformaram, né? Eles já são outra pessoa. Eles já são outra pessoa, e aí é onde a gente vê a vulnerabilidade sendo aceita, sendo permitida, né? A questão é que, às vezes, a exigência em cima dos homens que nós, mulheres, fazemos, deles serem, deles fazerem, deles buscarem entender as nossas emoções. A gente faz isso, né? Você não me entende, né? Em prantos, às vezes. Não, você não me entende. O que a gente quer dizer com isso? Você não entende a emoção que eu estou sentindo. Mas por que ele não entende? Porque ele não conhece. Sim. Porque não foi permitido. E não foi dado a ele a oportunidade desse conhecimento. Principalmente. Né? Ká, como a gente está falando aqui de desconstrução e construção e tudo isso, né? Uma vez que de modo geral, né, a culpa é da mãe. Não, mãe! Isso é uma piada interna da psicanálise, porque todo mundo culpa a mãe por tudo, mas ok. Exato. É importante que a gente entenda e que você que está nos ouvindo agora entenda. As questões infantis, né? A criança, ela tem como o pai e a mãe, né? Ou como a gente chama de ambiente cuidador, né? Que não precisa ser necessariamente a mãe ou o pai, mas quem cria a criança. Ela tem aqui como aquele que eu vou chamar de pai e mãe, de primeira família, quase como heróis, né? A mãe é aquela santidade e o pai aquela, isso já vem, né? Aquela nossos força, grandes outros, né? Os grandes outros. Então, a criança se vê numa situação de que eu estou aqui e eu tenho esses deuses que cuidam de mim, que me criam. Invencíveis, inabaláveis. Então, tudo o que é dito para uma criança nessa situação, nessa posição, né, de observador, é introjetado, né? Tudo o que é dito, a criança acredita sempre. Então, pais e mães, cuidado com o que vocês dizem para os seus filhos. Porque quando você diz para um filho, para um menino, essas frases de homem não chora, para de ser fresco, e coisas desse tipo,
a criança introjeta, a criança acredita, porque você não mente. Isso é coisa de mulherzinha. É. Isso é coisa de mulherzinha. A gente ouve muito isso, né? Em consultório, né? Minha mãe disse pra mim que isso era só minha irmã, né? Minha mãe, você tá parecendo a tua irmã. A tua irmã é mais macho que você. Olha. Isso causa um dano de uma Deus. forma que isso se incerne na psique, faz parte do superego e vai acompanhando a ele a vida toda. Isso é responsável por muitas questões, tanto de homens quanto de mulheres. O que foi ouvido na infância, o que eles introjetaram a partir do que foi dito para eles, né? Então, palavras positivas, né? Para os filhos. Expresse seus sentimentos, Pode falar, fala o que você sente. Né? Onde dói, o que você está sentindo, o que você está pensando. Às vezes, uma criança, se você perguntar o que você está sentindo, nem sempre ele consegue nomear os sentimentos. Mas se você diz o que você está pensando, é inerente que ele fale sobre sentimentos, né? A criança, muito se fala, né? Aí a gente vai entrando em outros assuntos sobre educação positiva, sobre educação como era antes. As pessoas hoje criticam muito a educação positiva. Poxa, tá de mimimi. Não é mimimi. A gente tem que entender que, com o passar dos anos, há muitos pontos, realmente há muitos pontos, em que a gente tem que ter um olhar especial para isso e deixar de repetir essas frases que, como você disse, faz a formação do superego. E um superego vil, um superego duro, ele acompanha a pessoa de modo que o ego, que é o que equilibra a nossa personalidade ali, ele não consegue, ele senta em cima do ego. E a pessoa passa a ser o superego o tempo inteiro. Né? Ela anda, eu digo, vocês andam com um chicote na mão. Né? É o alto flagelo. Minha culpa, né? minha máxima culpa. É minha máxima culpa. Então, é complicado, né? Eu digo que a psicanálise, ou pelo menos conceitos, deveriam ser aplicados em escolas. Porque a gente não sabe. A gente vem seguindo aí um modelo de educação. A gente está aprendendo agora com o passar do tempo. Frases que marcam. E, além de frases, tem até olhares. Ou os próprios castigos, né? Os próprios... eu vejo muito pais falando sobre isso. Na minha época, o meu pai... Ele deu uma surra na gente que bastava depois ele olhar para impedir que a gente fizesse algo. Mas o que foi impedido? Será que expressa sentimentos? Eu ouço muito também eu apanhei muito e não tenho traumas. Tem. Eu aposto que tem. Não é? Eu aposto que tem. Em 15 minutos a gente vê que tem. E é difícil, assim, eu sempre tento usar o exemplo mais fácil de se entender, que uma mulher que cresce num ambiente familiar, na infância, adolescência com violência, né, onde a pessoa que é aquele herói, aquela né, a mãe, a imagem da mãe e do pai, a criança sente assim, não, eu mereço, porque ele me ama e ele me bate, então a violência também é expressão de amor. E a mulher leva isso para a vida dela. E ela vai lá na frente aceitar que o marido seja violento com ela. Sem dúvida. Né? Porque violência é expressão do amor. E o homem entende a mesma coisa, que ele pode ser violento com quem ele ama, porque foram violentos com ele. Então, não fez trauma nenhum. Ele é uma pessoa muito resolvida. E a mamãe não foi embora. A mamãe apanhava do meu pai e mamãe não foi embora. Não foi embora. Né? Hoje, mamãe tem condições de ir embora. Na época, não tinha realmente. Era mais difícil. É isso. Porque quando a gente fala de construir ou reconstruir ou desconstruir, a gente precisa entender que o pilar é a família. Né? Começa lá, né? É lá que a criança aprende, porque ele já vem com uma carga, né, genética de tudo isso, cultural, social, religiosa. Então, quando no ambiente familiar isso começa a ser desconstruído, quando a criança ela tem
no espelho, né? Em pessoas que ela admira, pessoas que demonstram sentimento e vulnerabilidade, quando um menino, principalmente, é acolhido quando está em sofrimento, quando cai, se machuca, um abraço. Cara, tá tudo bem? Tá legal? Então, levanta, né? E vai. Então, mas, levanta e vai, né? Mas não levanta daí, para de frescura. Levante, não para é? de frescura é péssimo. E isso é aí que começa a criação de um novo homem, né? De um homem que lá na frente não vai ser tóxico e violento, né? A gente espera que não. Nem com ele mesmo, né? Nem com ele mesmo. Nem com ele mesmo, porque a gente fala de toxicidade e a gente linka, né, a toxicidade, o ser abusivo com o outro. Muitas vezes eles são com eles mesmos, né? E isso vai gerando esses monstrinhos, né? Os monstros internos, como disse esse meu paciente, né? Mora um monstro dentro de mim. Mas assim, você falando sobre o primeiro lugar é a família. É a família, mas eu acho que nós, seres humanos, nós estamos muito defasados de exemplos. A gente não vê isso na televisão, a gente não vê isso na cultura, a gente não vê essa permissibilidade com figuras públicas, né? Pelo contrário, você, hoje com a internet, você rola esse Instagram, você vê homens vulneráveis, você vê homens podendo ser vulneráveis e vivenciar experiências diferentes, você não vê isso. E eu acho que a nossa parte cultural, a nossa parte pública, eu não acho que se preocupe tanto em mostrar essas figuras masculinas que são vulneráveis, né? É quase que, para encontrar um homem vulnerável, um homem que se permite sentir, você tem que pesquisar o nome dele. E nem todo mundo sabe o nome de pessoas vulneráveis, né? Isso não... As propagandas não são mostradas dessa forma. Nisso, o algoritmo pode ajudar. Se você começar se você buscar um primeiro nome e começar a olhar... hoje, como eu pesquisei muito sobre isso, eu tenho recebido vídeos e impulsos, né, no Instagram, principalmente, mostrando essas questões, mostrando psicanalistas, psicólogos, filósofos falando de vulnerabilidade masculina e se mostrando vulnerável. A gente vê questões, principalmente as pessoas ligadas com arte, né, mostrando, se expondo, assim, como mais vulneráveis. Teve o caso essa semana daquele ator, eu nem assisto mais TV aberta faz tempo, por falta de tempo, eu justamente. Também acho que eu não vou conhecer mas os eu nomes, sei que tem lá o menino Rodrigo Simas. Sei. Que ele é casado com uma atriz que está numa novela, agora o nome dela eu não vou lembrar. Mas eu estava lendo a matéria que as pessoas entram no Instagram dela para falar para ela que como ela pode se relacionar com um rapaz que já se definiu como bissexual, por exemplo. E ele é uma pessoa que mostra a vulnerabilidade dele, ele se mostra, então já criaram todo um estereótipo para ele, né? E cobram dela que ela se posicione quanto a isso. É esse o ponto. Né? É exatamente esse o ponto de nós mulheres entendermos que nós precisamos abrir esse espaço, porque eu fiquei curiosa agora, estou com vontade de entrar na conta dela para ver. Eu tô quase dizendo para você que mais de 50% dessas críticas vêm de mulher. De mulher. De mulher. Não? Dizendo que eles viviam um casamento, um relacionamento. Eles são casados, eles moram juntos, eu acho, mas que é de fachada, porque né? O que não faz sentido, que são dois jovens, né? O Sims é um casal jovem. Mas eu digo que não faz sentido porque hoje os jovens, eles se permitem a sair de casamentos e de relações que não são relações boas, ou não como antigamente, que as pessoas ficavam amarradas em relações que eram tóxicas e ficavam porque tinham que, de novo, né? Manter as frases ditas pelos pais aí. Você disse, o algoritmo ajuda muito, mas ainda há uma fatia Sim. da população que não consegue, por exemplo, seguir um algoritmo e que vai aprender com o que é mostrado numa televisão, num jornal. E a gente não tem exemplos disso.
A gente não, eu não consigo, né? A gente vê muita notícia de, olha só, você abre um jornal e vê a notícia. Tantos feminicídios no primeiro mês do ano, tantos feminicídios em 2024. É uma notícia ruim, mas ela vai batendo na pedra masculina. E o que vai gerando isso? Chega a um ponto de a pessoa passar o olho pela palavra feminicídio e não se abalar mais. Porque normalizou. Banaliza. Banaliza. Né? É horrível. É óbvio que é impactante, né? Tivemos X feminicídios em 2024. Aliás, que foi um número que parece que foi... Eu não tenho o número aqui, mas foi uma coisa estrondosa. Você vai passando o olho na palavra feminicídio, a primeira vez choca. Mas se você lê isso todos os dias no jornal, a palavra some. Será que grande parte desse feminicídio não poderia ter sido evitado se esses homens tivessem procurado ajuda? Com toda certeza, não tenha dúvida. É isso que a gente busca aqui, né? A gente bate em cima dessa tecla. Terapias complementares, a possibilidade de um homem poder vivenciar algo que ele realmente ame, fora do ambiente de trabalho. Eu preciso fazer uma transição, eu quero fazer uma transição. Por que não a permissibilidade para que ele, não só a permissibilidade, mas também essa pessoa que o segue, dá essa força para que ele faça. Não tenho coragem de fazer tudo de uma vez? Vamos pautar isso em fases, né? Por que não? Enquanto eu trabalho, eu tiro uma hora do meu dia para viver aquilo que eu amo fazer, o que eu tenho vontade de fazer, né? Sem dúvida, quando a gente fala de feminicídio, quanta raiva, quanta amargura, quanta angústia que tem aí dentro, de coisas que não puderam ser colocadas para fora, né? Será que ele naquele momento, ele está agredindo mesmo a mulher porque ela fez alguma coisa ou porque ele não é alguma coisa que ele gostaria de ser, né? Tem um caminho... um caminho árduo aí, né? Não é... a gente está falando aqui não de questões práticas, que fique claro, a gente está falando de questões psíquicas, né? Então, sim, represar a falta, né? O sentimento da falta, porque a gente já nasce com um vazio, né? Que a gente tem ali expectativas do preenchimento desse vazio. A gente nasce com essa falta. O homem, quando olha para a falta dele, ele tenta suprir essa falta com coisas diversas, mas nunca é o que ele precisa realmente. E isso vai crescendo e ele começa a projetar essa dor, esse sentimento no outro. Quem que é o outro? A esposa. Os filhos. Os filhos, né? Quem tá ali, quem tá mais próximo é quem vai ser a bola da vez. Né? Então, e ele vai descarregando a violência dele toda nisso. É claro que eu tô falando de uma maneira rasa, bem porque rasa, existe uma questão mais profunda ali que precisa ser olhada. É difícil, é perigoso da gente tocar nesse assunto, por que é feito, por que não é feito, né? As estatísticas estão aí, né? As mulheres têm sofrido a violência real, que pode chegar ao feminicídio. O homem, a gente está falando de um primeiro tratamento, o homem precisa ser tratado para que não haja violência, para que ele não represe, para que ele se entenda, para que ele consiga ressignificar as suas questões, os seus sentimentos, né? E para que não chegue à violência, quanto mais ao feminicídio. É óbvio que há homens, mulheres, pessoas violentas, que elas trazem isso não só pela a psique hereditária do comportamento masculino ou feminino, mas trazem isso consigo porque a vivência das experiências os tornaram violentos.
até dizem que quimicamente algumas pessoas elas trazem o disparo da violência mais forte do que as outras, né? A gente tem que considerar isso sim. Mas eu acho que a palavra-chave em toda essa conversa que a gente teve aqui, em todo esse bate-papo, é a permissibilidade em se abrir, em ser vulnerável, em se permitir ser tratado, em se permitir sentar em uma sala e passar por um processo terapêutico. Não há como você dizer, nem todo mundo precisa disso. Não, eu acho que todo mundo precisa. E não é coisa de louco. Não é coisa de louco. Não é coisa de louco. É coisa de quem olha para si, né? Sim. Vamos falar de autocuidado masculino? Né? Exato. Sabe no avião, quando você tá lá no avião sentado e vem a comissária de bordo, o comissário de bordo, né, apresentar ali os protocolos, né, em caso de emergência. Que máscaras cairão? E o que você faz? Você coloca primeiro a máscara em si e depois para colocar no outro, né? Para depois colocar no outro. Né? Então, primeiro você cuida de você numa emergência, porque se você não estiver bem, se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro, você não consegue nem fazer o que você acha que deve fazer, que é prover, né? Exato. Então se cuidem, cuidem. É isso. Bom, acho que ficamos aqui então, agora, nesse nosso bate-papo, nesse nosso primeiro episódio. Tem tanta coisa para falar ainda. Tem muita coisa. E agradecemos a participação de vocês, né? Assistindo, prestigiando. Provavelmente a gente abra agora, né, um canal para que vocês possam mandar comentários, perguntas. Se quiserem mandar perguntas já. Ou perguntas, né? A gente vai colocar o Instagram ali. Isso. Podem mandar perguntas ou até tópicos para que a gente traga e converse com vocês sobre, né? O programa se chama Eles por Elas. E a gente está aberto aí a tópicos e coisas que sejam do interesse de vocês que a gente possa trazer e conversar aqui. Tá bom? Eu agradeço a paciência, né? A gente tá aqui com toda a amorosidade e realmente querendo fazer a diferença. Exato. Acompanhe-nos no Spotify também. A gente vai deixar o link para o Spotify, tá bom? Até logo. Até a próxima.